Se você está tentando recomeçar, você não pode desenvolver uma mentalidade vitimista, pois o vitimismo impede qualquer ideia de recomeço. Nesse devocional de 9 de janeiro, vou te mostrar para você qual é o problema de sentir pena de si mesmo e como você pode parar de sentir pena de si mesmo, à luz do que nós aprendemos com esse texto de Ruth no capítulo 2. O texto diz assim: Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: de qual família é aquela moça? O capataz respondeu: essa é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Se você não está muito familiarizado com o livro de Ruth, nesse livro é relatado algumas percas significativas. Noemi, ela perde seu esposo e seus 2 filhos. Um dos filhos de Noemi era casado com Ruth, a moabita. Então Ruth também está vivendo um período de luto, onde ela está viúva. Noemi fica sabendo que a terra de Israel está em paz, ela resolve voltar novamente para sua terra. E é onde nós encontramos aquele texto que muitas vezes nós vemos as pessoas citando: onde queres que pousar, pousarei eu, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Essa declaração foi feita por Ruth. Isso começa a mostrar para nós que Ruth não se permitiu ser tomada pelo vitimismo. E qual é o problema de nós sermos tomados pelo vitimismo? É que é uma perca de tempo. Quando sentimos penas de nós mesmos, gastamos muita energia mental e não fazemos nada para mudar a situação. Mesmo que você não possa resolver o problema, pode escolher enfrentá-lo de uma forma diferente, de uma maneira mais positiva. Um outro problema que surge de sentir pena de si mesmo é que o vitimismo impede que você possa lidar com outras emoções. Por exemplo, a autopiedade ela é um obstáculo quando temos que lidar com o luto, a tristeza, a raiva e outras emoções. Por que ela se torna um obstáculo? Ela pode estagnar o seu processo de cura, porque você mantém o foco na razão pelas qual as coisas deveriam ser diferentes, não na necessidade de aceitar a situação como ela é. Quando nós estamos tomados pelo vitimismo, nós ficamos pensando: deveria ser assim. Sim, deveria, mas não foi. E quando nós fazemos isso, nós podemos estar estagnando esse processo de cura. Eu tenho uma pregação aqui, Pastores Anjos Sem Asa, onde eu falo justamente num ponto da pregação sobre isso, que às vezes não é que Deus não quer nos curar, é que nós, consciente ou inconscientemente, não queremos abrir mão daquilo que está nos ferindo. Outro mal de você ser tomado pelo vitimismo é que faz você deixar de notar as coisas boas da vida. Por exemplo, se 5 coisas boas e uma ruim acontecem no seu dia, a autopiedade vai fazer você se concentrar apenas naquela única coisa ruim. Ruth, ela poderia estar concentrando seus pensamentos em sua perca, mas com certeza ela trabalhou no coração dela a gratidão, vendo coisas positivas que estavam acontecendo em sua vida. Primeira coisa positiva, a sua sogra Noemi permitiu que ela fosse com ela para junto do seu povo. Segunda coisa positiva, você pode ver aí na tela, em Ruth capítulo 2, que ela pediu para alguém que lhe permitisse pegar as espigas, e essa permissão lhe foi concedida. Quando essa permissão lhe foi concedida, é aqui que entra a narrativa do devocional. Boaz estava observando Ruth enquanto ela realizava a colheita. E essa cena nos comunica algo interessante, pois ela estava passando por um momento difícil. Ela estava prostrada no colchão da sua casa, reclamando? Não, passando por um momento difícil, ela estava fazendo alguma coisa para que as coisas não ficassem mais difíceis ainda. Você precisa reagir. Você precisa agir de uma forma, ajustar o seu comportamento de uma tal forma que fique difícil você gastar energia sentindo pena de si mesmo. Nós temos que exercer compaixão com os outros, nós temos que exercer conosco autocuidado, mas não podemos exercer e cair no vício do vitimismo.
Porque quando a gente está tomado pelo vitimismo, pela autopiedade, nós ficamos esperando que os outros façam por nós o que compete a nós fazer por nós mesmos. Por isso que nesse devocional eu quero convidar você a reagir. E eu quero ensinar você a como parar de sentir pena de si mesmo. Se você caiu por engano nessa armadilha, ou se essa armadilha do vitimismo vive te assediando, para você identificar esses pensamentos e tomar o controle da sua vida em Deus. Algumas sugestões para que você possa deixar de sentir pena de si mesmo. Voluntariar-se para uma boa causa. Isso vai fazer você tirar o foco dos problemas e você poderá se sentir bem por ter ajudado alguém. Segunda coisa, faça gestos de gentileza. E nós vamos encontrar Ruth fazendo isso. Se você ler Ruth capítulo 2, verso 14, diz que ela foi convidada para uma mesa. E ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou da porção que tinham separado para Ruth, sobrou. O que Ruth faz com essa sobra? Nós vamos descobrir aqui no verso de número 18. Ela pegou o cereal, voltou para a cidade, e a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. O que é isso, irmão? Gesto de gentileza. Se Ruth não tivesse levado esse prato de comida para Noemi nunca saberia que ela tinha se alimentado tão bem. Mas ela viu que sobrou e ela tinha a possibilidade de levar, ela fez um gesto de gentileza, ela não precisava, mas ela foi gentil. Terceiro, faça algo dinâmico, um exercício físico, uma atividade mental, ler um livro, praticar um esporte. Isso vai ajudar você a... Outra coisa, você pode substituir os pensamentos que alimentam a sua autopiedade por outros. Observe esse cenário. 2 carros estão saindo de um estacionamento de um mercado e eles colidem, ainda que devagar, um na traseira do outro. Um dos motoristas desceu do carro e disse: "Era só o que me faltava, porque essas coisas sempre acontecem comigo, como se eu já não tivesse problema suficiente por hoje." Enquanto isso, o outro motorista desce e diz: "Puxa, que sorte que ninguém se machucou. Que dia bom é este, em que conseguimos sair de um acidente sem nenhum arranhão." Você consegue observar que os dois passaram exatamente pela mesma situação? No entanto, a percepção de um do acontecimento foi diferente da do outro. Você, quando estiver passando por um momento difícil, você pode desenvolver algumas perguntas. De que outra forma eu posso enxergar a minha situação? Lembra da história, o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Aonde você tem focado? Naquilo que lhe falta ou naquilo que você já conquistou? Porque essa é a diferença do ingrato para o agradecido. O ingrato, ele foca naquilo que lhe falta, por isso ele reclama. O agradecido, ele foca naquilo que ele já conquistou, por isso ele celebra. Ele agradece a Deus. Outra coisa que você pode fazer é: que conselho você daria a uma pessoa amada que estivesse passando por o mesmo problema que o seu? Sabe por quê? Porque nós somos especialistas em darmos palavras de encorajamento para os outros. Mas às vezes temos dificuldade em encorajar a nós mesmos. Por isso, você pode trabalhar isso, se dar um autoconselho. O próprio salmista Davi diz assim: "Por que se perturba dentro de mim? Aquieta minha alma, espera em Deus." É aquele momento que você tem a conversa com o seu eu interior, entende? E por último, você pode trocar a autopiedade pela gratidão. Ser agradecido é algo de suma importância. E eu quero convidar você a manter um diário de gratidão. Todos os dias você vai se levantar e vai escrever pelo menos uma coisa pela qual você pode ser grato. E você pode começar nesse devocional, usando aqui a seção dos comentários para você escrever. Escreva aí: "Eu sou grato por isso." Pelo que você é grato no dia de hoje. Exercite isso. Você vai estar me ajudando a gerar mais engajamento nesse vídeo para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possíveis. E vai estar desenvolvendo já um diário de gratidão. Pegue um caderno na sua casa e anote ali: "Eu sou grato por isso." E quando você se vê visitado pela ingratidão, você recorre àquele caderno e você começa a analisar os motivos pelo qual você tem sido grato.
Irmãos, eu peço para você me ajudar aqui no canal, a inscrever-se aqui. Me ajude a atingir os primeiros 1000 inscritos aqui no canal, conectados. Temos postado estudo bíblico e devocional. Deixo aqui para você essa playlist de estudo bíblico e esse outro vídeo aqui, onde nós vamos descobrir sobre o pastor que pregou durante o naufrágio do Titanic. Deus abençoe vocês. Eu sou Wagner Mello. Até o próximo devocional.